Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e os queridos ouvintes que vêm acompanhando o canal do Irmãozito no YouTube, aqui da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Se vocês estiverem gostando do canal, vocês podem acessar no YouTube e coloca assim, irmão, dê um ifzinho separado assim, não separado, irmão, um ifzinho, Zito, separado, Limoeiro, irmão Zito, Limoeiro, não junto, com um ifzinho. E vocês apertam o dedinho aí do lado direito, aperta o dedinho aí no sininho, se inscreva no canal e bota um like do lado esquerdo. Com esse trabalho de hoje, são 168 trabalhos. Eu trago mais um estudo com dinâmicas, com 10 perguntas e 10 respostas. E hoje são dia 3 de agosto de 2024. E como sempre, eu vou trazer 10 perguntas com 10 respostas, todas no Novo Testamento, nas cartas, ou livros, ou epístolas paulinas, ou do apóstolo Paulo. Inclusive, até leitura bíblica, eu vou trazer também no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Mas para dar início, eu vou louvar o hino do cantor cristão de número 283, que tem como título Mais Perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui, na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte, enfim, me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. E para a nossa meditação, como eu disse antes, eu vou deixar aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 até o 6, que nos diz assim. Tem como subtópico o título, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não
desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus condenusco deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse versículo foi no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, e os versículos são do número 1 até... 2 Coríntios, capítulo 4, e os versículos são do número 1 até o número 6. Que Deus nos abençoe. Amém? Agora, vamos dar início ao trabalho, como disse os irmãos. Todos esses 10 versículos são no Novo Testamento. Nas cartas, como eu disse, ou livros ou epístola do apóstolo Paulo. Amém? Tudo hoje que eu vou trazer é sobre as cartas, epístolas ou livros do apóstolo Paulo. Primeira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade? Resposta. Letra A. Está escrito na epístola de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo número 15. Letra B. Também na epístola de 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo também de número 15. Letra C. Também na epístola de 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo também do número 15. Ou letra D. Também na epístola de 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo também do número 15. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Está escrito na epístola de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é o de número 15. Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Segunda pergunta. Onde está escrito esse versículo na Bíblia, que nos diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé? Resposta. Letra A. Está escrito na epístola de 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo é o de número 7. Letra B. Também na epístola de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é de número 7. Letra C. Também na epístola de 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo também é de número 7. Ou letra D. Também na epístola de 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo também é o de número 7. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito na epístola de 2 Timóteo, capítulo 2,
na epístola de 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo é o de número 7. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco? Resposta. Letra A. Está escrito na epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo é o 17. Letra B. Também na primeira epístola dos Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo é o de número 7. Letra C. Também na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 18, ou letra D, também na epístola de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo é o de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Está escrito na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo é o de número 18. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou no meio de nós, gravando-a na cruz? Resposta. Letra A. Está escrito na epístola aos Colossenses, capítulo 2, e o versículo é o de número 14. Letra B. Também na epístola aos Colossenses, capítulo 1, e o versículo também é o número 14. Letra C. Também na epístola aos Colossenses, capítulo 3, e o versículo também é o número 14. Ou letra D. Também na epístola aos Colossenses, capítulo 4, e o versículo também é o de número 14. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra A, respondeu corretamente. Está escrito na epístola aos Colossenses, capítulo 2, e o versículo é o de número 14. Quinta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Resposta. Letra A. Está escrito em Filipenses, capítulo 1, e o versículo número 13. Letra B. Também está escrito em Filipenses, capítulo 2, e o versículo número 13. Letra C. Também em Filipenses, capítulo 3, e o versículo é o de número 13. Ou letra D. Também em Filipenses, capítulo 4, e o versículo número 13. Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, e o versículo é o de número 13. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens? Resposta. Letra A. Está escrito na epístola a Tito, capítulo 1, e versículo número 11. Letra B. Também na epístola a Tito, capítulo 2, e o versículo também é o número 11. Letra C. Também na epístola a Tito, capítulo 3, e o versículo número 11. Ou letra D. Também
na epístola a Tito, capítulo 1, e o versículo é o de número 15. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito na epístola a Tito, capítulo 2, e o versículo é o de número 11. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo e diante de Deus também. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo é o de número 1. Letra B. Também está escrito no livro de Efésios, capítulo 5, e o versículo também é o número 1. Letra C. Também no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo é o número 1. Ou letra D. Também no livro de Efésios, capítulo 3, e o versículo também é o de número 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo é o de número 1, ou o primeiro. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 1, e o versículo número 20. Letra B. Também no livro de Gálatas, capítulo 2, e o versículo número 20. Letra C. Também no livro de Gálatas, capítulo 3, e o versículo número 26. Ou letra D. Também no livro de Gálatas, capítulo 4, e o versículo também é o de número 26. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, e o versículo é o de número 26. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: aquele que não conhece pecado, o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Resposta. Letra A. Está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo número 10. Letra B. Também na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 15. Letra C. Também está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 12. Ou letra D. Também na epístola aos segundos Coríntios, capítulo 5, e o versículo é o de número 21. Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo é o de número 21. Décima e última pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, e o versículo é número 10. Letra B. Também está escrito no livro de Romanos, capítulo 2, e o versículo também é do número 10. Letra C. Também está escrito no livro de Romanos, capítulo 3,
E o versículo também é do número 10, ou letra D, também está escrito no livro de Romanos, capítulo 4, e o versículo também é o de número 10. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu? A letra C respondeu corretamente. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo é o de número 10. Ainda vou deixar para a meditação de todos, irmãos e os queridos ouvintes, um versículo que está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo é do número 14, que nos diz assim: esse Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Todo o trabalho de hoje foi todo esses 10 versículos, capítulo, tudo no Novo Testamento, com capítulo e versículo recitados aqui, com a resposta, foi tudo nas cartas, livro e epístola de Paulo. Inclusive, o último versículo que eu deixei para a meditação de todos. Tudo aqui no Novo Testamento. Sabemos que Paulo deu o máximo de si quando ele se transformou no apóstolo Paulo, não quando era Saulo de Tarso. Ali, ele foi batizado pelo Espírito Santo, bem próximo, ou próximo, quem batizou ele, colocando a mão, foi o discípulo Ananias. E sabemos que Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento, não é? São 27 livros, cartas ou epístolas no Novo Testamento, o qual o apóstolo Paulo escreveu 13 livros, cartas ou epístolas. Deu uma contribuição muito grande para a obra do nosso Deus, não é? E ainda deixo para a meditação de todos vocês aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5 da epístola. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que o nosso Deus nos abençoe. Esse foi o trabalho de hoje do irmão Zico da cidade de Limoeiro, História, Pernambuco. Deus abençoe a todos, que o nosso Deus possa derramar chuvas de bênçãos nos lares de vocês, em nome de Jesus. Amém.